Fala galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade às práticas corporais de aventura. Já falamos do slackline, já falamos aqui do montanismo, da escalada e hoje nós iremos falar aqui sobre corridas de orientação e track. Como sempre, eu começo pelo histórico. Vamos fazer esse resgate histórico dessas modalidades. A orientação como esporte iniciou em 1912, criado pelo major e chefe escoteiro sueco Ernest Kilander, considerado o fundador da modalidade no mundo. Ele chamou a atenção de todos os jovens que perdiam interesse pela corrida e pelo atletismo, as principais modalidades daquele momento, e apresentou uma nova forma de correr e raciocinar ao mesmo tempo. Então percebam, ele tem uma graduação aqui militar, ele é um major. Então ele criou uma modalidade que fosse disputada, que os militares não perdessem tanto interesse em relação ao atletismo, né, a corrida, ao seu preparo físico, mas ele quis tornar aquilo ali mais atraente, mais atrativo para esse público. E utilizando mais ainda o quê? Mais alguns raciocínios, mais algumas questões de orientação, o uso da bússola, tornar aquilo mais interessante, que já estava se tornando de certa forma enfadonho para eles. E assim ele executava tanto exercícios, né, na parte do atletismo, que já não estava sendo tão chamativo para os seus soldados, vamos colocar assim, e também utilizava o que? O raciocínio matemático para se localizar, tornar aquilo um pouquinho mais interessante, assim todo mundo trabalhar ali o seu condicionamento físico. E foi evoluindo, teve a sua primeira competição oficial em 1919, em 1977 o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, reconhece como uma modalidade esportiva. Em 1981, já vamos falar aqui de Brasil, surgem os primeiros clubes brasileiros. Em 1999, surge o quê? A Confederação Brasileira de Orientação, que é a CBO. Então está aqui uma imagem de Ernest Kilander, o criador da corrida de orientação. A orientação, os orientistas, assim como são chamados, existem algumas modalidades. Existe a corrida, existe a orientação através das bicicletas, do esqui. Hoje nós iremos falar aqui especialmente da corrida somente, tá? Corrida de orientação, então, o que seria? Orientação é o esporte no qual os competidores navegam de forma independente através do terreno. Os competidores, auxiliados somente por mapa e bússola, devem visitar no menor tempo possível uma série de pontos de controles marcados no terreno. O percurso definido pela localização dos pontos de controle não é revelado aos competidores antes de suas partidas. Está aqui a imagem. Ó. Isso aqui é um prisma, isso aqui é um ponto de controle. Então, eles utilizam ali apenas o mapa e a bússola. Esse percurso ele não é passado para os atletas antes. E ali eles têm que ter uma boa leitura de mapa, eles têm que ter conhecimento de orientação sobre a bússola, para assim eles tenham um percurso que não é fechado, que não é certo, que eles podem traçar o que eles quiserem de acordo com o terreno, fazer a escolha do seu percurso, mas obrigatoriamente eles devem passar pelos pontos de controle. E de forma o quê? De forma crescente. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Eles não podem ir do ponto 1 para o 3. Eles sempre têm que passar um ponto por vez. E lá eles vão registrando as suas passagens. Tá certo? A corrida de orientação é isso. Através de uma bússola, de um mapa, o atleta ele faz o percurso à sua escolha. Mas ele tem que passar por todos os pontos. Pilares para a prática da corrida de orientação. Coloquei aqui 5 pilares para vocês. Primeiro, é conhecimento sobre esporte. Óbvio, se eu vou praticar alguma modalidade esportiva, eu tenho que ter conhecimento sobre aquele esporte, sobre as regras dessa modalidade.
Leitura de mapas, isso aqui é importantíssimo. O indivíduo ele tem que ter uma leitura de mapas. Ele tem que saber identificar o que tem ali no mapa, o que está descrito no mapa, o que significa cada sinalzinho daquele, o que é relevo, o que é vegetação, o que é um lago, o que é um rio, tudo que tem ali, o que é uma construção urbana que foi feita pelo homem que está ali. Então, tudo isso o indivíduo ele tem que saber, ele tem que entender de mapa. Saber usar a bússola. Ele vai levar um mapa e uma bússola. Então, ele tem que saber como é que se utiliza uma bússola para que ele possa se orientar no terreno. Ora, se ele não tem o uso da bússola, ele não pode se aventurar num esporte de aventura que é a orientação, a corrida de orientação, porque ele vai se perder, ele não vai saber o que está acontecendo. Então, ele tem que ter uma noção de cada coisinha dessa aqui. Noção de localização. O indivíduo, de acordo com a leitura do mapa que ele tiver, da utilização da bússola, ele tem que ter noção de onde ele está posicionado no mapa. Tá certo? E por último, ele tem que ter uma boa, uma boa noção de planejamento de rotas. Ele tem que avaliar, tem que visualizar, ver o que é melhor, qual é o melhor percurso, onde ele vai ser mais rápido, onde ele vai encontrar menos obstáculos. Então, ele tem que ter essa noção de tudo isso aqui. Esses são os pilares da corrida de orientação, tá certo? Formas de partida. Existem duas formas de partida em relação à corrida de orientação. Em um percurso com partida intervalada, os competidores navegam no terreno de forma independente. O que significa isso aqui? Que a cada intervalo, digamos, de 30 minutos, saem alguns competidores. Então, eles navegam de forma independente, porque cada um vai traçar o seu percurso, sendo que tem a obrigatoriedade deles passarem pelos pontos de controle. Em percurso com partida em massa e partida em perseguição, os competidores podem navegar em estreita proximidade um com o outro, mas o formato dos percursos requer navegação o quê? Independente. Então, é um esporte aqui que ele exige o quê? Uma certa independência do indivíduo. E como é que o indivíduo vai conseguir a independência numa corrida de orientação? Quando ele tem um bom conhecimento de mapa, quando ele consegue fazer leitura de mapas, quando ele sabe utilizar a bússola, quando ele sabe planejar as suas rotas, quando ele tem uma noção de localização, que são aqueles pilares que eu falei para vocês ainda há pouco. Mapa de orientação, tá aqui, ó. O mapa de orientação é um mapa topográfico detalhado, onde é traçado o percurso que o atleta tem que percorrer. E são locados precisamente todos os detalhes da navegação, relevo, hidrografia, rochas e construções feitas pelos homens, símbolos técnicos e símbolos do percurso. Além da bússola e do mapa, existe um mapa sinalético, que fala de todos os sinais, descreve os sinais lá para o indivíduo. Está aqui uma imagem de um mapa, não está tão visível, porque foi a melhorzinha que eu consegui. Mas o atleta ele tem que identificar o que é relevo, a altura do relevo, a hidrografia, a vegetação quando ela é mais densa, quando ela é mais fechada, quando existe alguma construção, tudo isso ele tem que identificar. As escalas do mapa dessa corrida de orientação. Geralmente, eles utilizam essas escalas aqui. Ó. A mais utilizada é a 1 por 10 mil. O que é isso, professor? Eles utilizam 1 por 5 mil, 1 por 10 mil, 1 por 15 mil. Aqui significa que cada centímetro no mapa corresponde a 50 metros. Basta você eliminar os dois últimos zeros. Nessa segunda escala, cada centímetro corresponde ao quê? A 100 metros. E nessa última escala aqui, ó, cada centímetro eliminando os dois zeros fica o quê? Corresponde a 150 metros. Tá certo? A bússola. Tá aqui, ó. Existe, falar para vocês logo. Existem o norte geográfico, existe o norte magnético, que nós chamamos. Quando existe a corrida de orientação, eles utilizam o norte magnético. O norte magnético, ele divide o globo em várias zonas. Então, se você mora no Brasil e você quer se tornar um orientista, você tem que atentar quando você for adquirir uma bússola, de comprar uma bússola que seja calibrada na zona na qual o Brasil se encontra. Que aqui no caso é o quê? A zona 3.
O Brasil se encontra na zona 3. Então você tem que comprar uma bússola que esteja com o norte magnético calibrado para a zona 3. E aqui, ó, coloquei uma imagem aqui para vocês, ó. Muitas pessoas que não, às vezes pensam que utilizar a bússola é o que a linha imantada vai tá mostrando lá, para onde a linha imantada vai estar mostrando. E não, a segurança, o que tem que estar apontando para o norte, no caso o norte magnético, é a linha de fé. Daqui a pouco eu vou chegar na bússola e vou mostrar isso aqui para vocês. Bússola. Existem dois tipos de bússolas que são utilizadas aí pelos orientistas, tá? É o equipamento de apoio para a navegação, onde o atleta irá usar para alinhar o mapa com o norte magnético. Ó. Percebam, não é o norte geográfico. Traçar a rota e medir a distância conforme a escala informada no mapa. Aí nós temos aqui ó, a bússola de base e a bússola de dedo, ou bússola de polegar também pode ser chamada assim. Ó. Esse amarelinho aqui é onde o atleta ele coloca o dedo dele para ele ter uma maior ali, segurança em relação à bússola, não deixar ela cair, já que ele vai estar realizando ali deslocamentos correndo. E ele tem um apoio maior. Tá aqui a linha de fé, ó, bem maior. Isso é que tem que estar apontando para o norte, no caso o norte magnético. Tá aqui a linha imantada, ó. Ela não precisa necessariamente estar apontando para o norte, ela tem que estar apontando para o norte que tem aqui nesse limbo aqui, tá certo? Isso aqui eu teria que ter uma aula com vocês, exclusive tá com equipamento e a gente manusear para tentar mostrar um pouquinho para vocês. Ponto de controle, tá aqui, ó, são aqueles prismas que são colocados onde o atleta obrigatoriamente tem que passar. É um acidente da natureza ou artificial sinalizado por um prisma, equipado com material para o atleta provar a sua passagem. Então, o atleta ele comprova a sua passagem quando ele deixa registrada lá. Antigamente, todos os esportes eles foram sofrendo evoluções, eles utilizavam essa espécie aqui ó, de grampeador, como se fosse um grampeador com várias pontinhas ali. Ó. Então, eles iam passar pelo ponto de controle e lá eles deixavam as suas marcas. Hoje a gente já está num mundo mais tecnológico, hoje tudo é através de chips. Está aqui a segunda imagem. Ó. O atleta vai lá e registra a sua passagem nesse ponto de controle, através aqui de um chip. Aí todo atleta ele recebe esse modelo de cartão aqui de controle mecânico. Caso ele ache que o chip lá não funcionou, a tecnologia não funcionou no momento, ele faz o preenchimento aqui dessa ficha manual. Tá aqui os pontos, ó, ele vai grampeando cada pontinho desse aqui, ó. Tá, o grampeador fica lá, não fica na mão dele, o picotador na verdade. Não fica na mão dele, fica lá. Aí ele vai fazendo a utilização desse picotador e assim comprovando a sua passagem. Técnicas de controle de deslocamento. Como é que o atleta ele vai se deslocar no meio do mapa? Tá aqui, ó, ponto de checagem. A gente traça um percurso e durante esse percurso a gente vai vendo vários acidentes. Ah, determinado ponto vai ter uma rocha, tem uma também aqui. E assim a gente vai o quê? Vai checando o nosso posicionamento. Vai vendo que a gente partiu de um ponto para o outro e foi passando por cada um desses. Assim os atletas evitam de quê? De se perder. Ponto de ataque. Geralmente os indivíduos eles escolhem um pontinho perto, algo que também é muito evidente, para saber que está se aproximando do ponto de controle onde ele deve chegar. No caso aqui, o ponto 6. O corrimão está aqui, ó, do ponto 7 para o ponto 8. Se ele percorrer aqui, ele vai por dentro do mato. Então, ele sai aqui para a estrada como se fosse um corrimão, algo para ele se apoiar. Né? Porque ele vai estar visualizando. Então, ele percorre a estrada, fica bem mais fácil para ele. Percorre aqui esse caminho todinho aqui, ó, e aqui ele adentra. Então, fica bem mais fácil, um corrimão de passagem. Apontar fora, vamos imaginar, o indivíduo ele sai desse ponto 3 para o 4. Mas se ele sair desse ponto 3 para o 4 certinho, ele perde um pouco da noção de onde onde ele está, caso ele não saia certinho. Se ele sai bem aqui, então ele procura ele aponta um pouquinho para fora, que ele sabe que bem aqui tem uma estrada, e quando ele estiver de frente a essa estrada, ele sobe. Então fica mais fácil dele se encontrar no mapa. Pronto, aí falamos de corridas de orientação. Vamos entrar na outra modalidade, que é o trekking. O trekking teve a sua origem no início do século XIX, onde os primeiros trabalhadores holandeses que colonizavam a África do Sul praticavam o esporte como meio de deslocamento na região, mas com a conotação de sofrimento e resistência física.
uma vez que consistia no único meio de locomoção na época. Então tá aqui, o trek ele se diferencia um pouquinho em relação à corrida de orientação. Eles utilizam a natureza ali, mas aqui na sua história era um pouco de sofrimento em relação à resistência. Hoje em dia está uma imagem aqui, a gente já vê que os indivíduos que vão praticar esse tipo de modalidade, ele já está bem equipadinho. Tipos de trek. Trek de um dia. Este é um trek mais praticado em todo o mundo e se caracteriza pelo lazer. Em geral, são caminhadas de curta duração, em que são percorridos cerca de 10 km. Suas marcas de início e fim são bem delimitadas, tendo como destino um cume específico ou a travessia entre um local e outro. O que diferencia muito o trek da corrida de orientação são os pontos de controle. No trek não existe aqueles pontos de controle onde o indivíduo tem a obrigatoriedade de passar por eles, tá certo? Aqui eles têm um objetivo, no caso aqui, a trek de um dia, uma caminhadazinha ali de 10 km. Trek de longa distância ou travessias. São caminhadas feitas com o intuito de lazer e tem como objetivo a travessia entre dois pontos específicos. Geralmente são praticadas em grupos, sendo necessários equipamentos para pernoite, trilhas. Então percebam, isso aqui já é um pouquinho maior. Existem excursões para esse tipo de modalidade aqui. O indivíduo ele viaja, ele vai para um ponto bem atrativo e ele realiza o trekking lá. Ele viaja durante 2, 3 dias, acampa no meio do mato, ele leva as suas barracas, eles levam as suas barracas, levam suprimentos ali para o seu dia a dia. Trekking de regularidade tem como objetivo a competição. Percebam que já entra aqui o caráter competitivo. As duas primeiras falavam ali de lazer, aqui já entra um pouquinho da competição. E possui regras bem delimitadas, sendo praticadas por grupo com 3 a 6 integrantes. O percurso, nesse caso, é determinado pela organização das provas, que escolherá uma trilha com local e duração bem definidos. Aqui não é questão de rapidez, aqui é questão de regularidade. Está aqui o mapinha que eles recebem. Ó. Esse mapa ele diz o que eles devem fazer. Velocidade média, 90 metros por minuto. Então tem alguém ali, ó. São esses indivíduos aqui, ó. Cada um tem uma missão. Tem o navegador, tem o calculista, tem o contador de passos. Contador de passos são métodos que eles utilizam ali para saber ter uma noção da velocidade que eles estão, da distância também que eles estão percorrendo. Tá certo? Trekking de velocidade. Assim como o trek de regularidade, o de velocidade possui objetivo competitivo e é popularmente conhecido como corrida de aventura. Nessa competição, o objetivo dos atletas é chegar aos postos de controle previamente definidos pela equipe organizadora da prova, no menor tempo possível. Então, quando eu falo de algo relacionado ao menor tempo possível, eu estou falando de quê? De um esporte de marca, se nós formos classificarmos. Aqui já não tem a ver com regularidade no tempo. Tem a ver com o quê? Com a equipe que chegar em primeiro lugar. O trajeto não é pré-definido. O que significa isso? A equipe escolhe o trajeto que irá fazer, o percurso que irá percorrer. O que é que a gente já viu hoje aqui? Que tanto na corrida de orientação, quanto no trek, existe em algum momento a competitividade. Mas na corrida de orientação, não é tão simples quanto uma corridinha dessa que nós fazemos no local onde a gente já conhece. Aqui tem a ver com a natureza. Então, não devemos nos aventurar numa corrida de aventura sem ter a menor noção do que está acontecendo. São práticas bem bacanas? São. Envolve a natureza? Sim. Geralmente, os praticantes desse tipo de modalidade, que praticam ali no ambiente natural, eles são zelosos com a natureza. Isso é muito importante. Está no código de ética desses indivíduos. Então, em relação à segurança para a corrida de orientação, sempre que você quer iniciar, achou interessante essa aula, procure um profissional capacitado. Se instrua, aprenda a mexer, manusear a bússola no ambiente, na sua rua, no seu bairro, assim você vai se localizando.
mais fácil do que você adentrar numa mata, num local onde você não conhece. O risco é muito grande de você se perder. Tá certo? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Mais uma aulinha batida aqui em relação às práticas corporais de aventura. Na próxima aula nós iremos abordar um tema bem bacana aí, que é o paraquedismo. Sempre que vocês forem praticar qualquer tipo de modalidade, aqui especificamente no esporte de aventura, tenham cuidado, zelem pela segurança de vocês. Não vale a pena eu sair do estado de sedentarismo, começar a praticar alguma coisa e colocar em risco assim a minha saúde. Então eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?